nosso segundo podcast. Sim, Papo Diretoria, totalmente dedicados a você que quer inovar no mundo do empreendedorismo. E aqui comigo, os hosts maravilhosos dessa querida casa, Cícero, Felipe e Robson. Rapazes, eu ia pedir para jogar o tema na tela, mas percebi que o nosso tema já está na tela. Inteligência artificial, presente ou futuro? O que nós vamos falar sobre isso aqui hoje, hein? É um baita de um tema, né? Tem polêmica, tem informação para negócios, tem um pouquinho de tudo, né? Vai render. Vamos botar alguns temas, alguns questionamentos importantes aqui. É um tema bem atual. Então, acredito que a gente vai compartilhar um conteúdo bem interessante aí pro pessoal. Hoje só se fala em inteligência artificial. Vocês já perceberam isso? Qualquer lugar que você vai agora é inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá. Como fazer isso através da inteligência artificial? Eu fiz isso utilizando a inteligência artificial. Parece que está todo mundo descobrindo essa invenção aí, essa coisa nova aí, mas o que é a inteligência artificial? É que tá muito no hype, né? Normalmente, quando o assunto tá em hype, bomba informação de tudo que é lado, muita gente falando sobre, muita gente querendo justamente ganhar essa visualização com esse tema e tudo mais, mas muita informação que tá por aí não tem coerência, né? Não tem nada de novo. E hoje a gente quer trazer justamente algo para inovar, para trazer informação aí para a gente colocar no nosso negócio. E o que é uma inteligência artificial, né? Robson, quer descrever aí para nós já? Vamos lá, o que é inteligência artificial? Vou usar as palavras da inteligência artificial mais comentada no momento, o ChatGPT. O que o ChatGPT diz que é inteligência artificial? Um ramo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas e programas que até então era de exclusividade de seres humanos, como aprendizado, raciocínio, reconhecimento de voz e imagem, tomada de decisão, entre outros. Aqui entra uma questão importantíssima, né? A gente está vivendo uma época onde a inteligência artificial ela chegou no nível onde ela está dando insights, ela está dando tomada de decisão e está dando compreensão, não é só mais uma base de dados, né? Então esse é um dos temas aí que a gente vai tratar hoje. E o lance da sigla do ChatGPT é justamente Generative Pre-Training Transformer, que é transformador generativo pré-treinado. Então, ele justamente capta a informação, capta o dado, mas ele tem esse processo de gerar novos dados, trazer e conciliar as informações e gerar um dado novo, um dado que não existia, né? E vale a pena, acho que a gente falar que ela é dividida basicamente entre duas partes, vamos dizer assim, a inteligência artificial fraca e a forte. E a fraca, como o Felipe comentou, já vem no nosso dia a dia aí há bastante tempo, né? São sistemas aí, desde sistemas de reconhecimento de fala, de imagens, até próprios que a gente depois vai até comentar, aplicativos que são dentro de e-commerces, por exemplo, que pegam aí padrões históricos de compra e transformam tudo isso numa experiência aí voltada para o usuário. Então, a inteligência artificial ela já vem fazendo parte da nossa vida há muitos anos, né? Só que, igual o Felipe comentou, esse hype está agora, né? Porque a inteligência artificial agora está em outro patamar, que é esse patamar assustador aí que a gente vê, que é o que virou o ChatGPT, que é o principal, vamos dizer assim. A gente pode entender que toda a inteligência artificial em si, ela já está presente no nosso dia a dia há muito tempo mesmo, né? Através de ferramentas e aplicativos e coisas que foram criadas para desenvolver as tarefas humanas, né? Para o ser humano, por exemplo, em vez do ser humano ficar calculando com a cabeça, criou-se a calculadora, softwares antigos de edição, de escrita, o próprio computador em si, tudo ali é uma inteligência artificial. Só que esse gancho que você falou aí de inteligência artificial fraca e forte é uma forma que a gente pode dividir o entendimento. Então eu tenho um tipo de inteligência que vai tratar apenas de resolução de alguns dados, mas ela não vai aprender com esses dados.
E a gente pode ter uma inteligência artificial forte, né, uma avançada, que além de tratar aquela programação, aqueles dados em cima daquele Big Data que foi dado para ela, ela também é capaz de aprender novos comandos e se autoalimentar e isso virar um processo bola de neve, né, que é o que cada vez vem crescendo. E o lance de estar em hype agora é porque justamente foi liberado a interface do ChatGPT, entre outros aplicativos, outros sistemas, para todo mundo estar podendo utilizar, né? Antes era uma coisa consolidada ali que só poderia ser utilizada por programador, né? Por prompt de comando e por código e tudo mais. E hoje todo mundo tem acesso. E isso está muito interessante, porque é uma ferramenta que antes a gente não tinha na nossa mão. A gente tinha um Google. A gente tinha como buscar as informações e nós fazermos essa compilação de dados. Hoje, agora, a gente consegue acessar todos esses dados com uma pergunta que é respondida em segundos. Então, são várias situações que a gente vai trazer aqui hoje que dá para utilizar essa ferramenta aí e deve ser utilizada com certeza para os negócios também. O acesso está muito fácil, né? O acesso está extremamente facilitado. Eu tenho um número interessante aqui. O ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários em 2 semanas. Isso é realmente impressionante, né? A gente Eu acho que foi o case, né? Foi o maior. É o maior divulgação, né? Então a gente não tem nada parecido de aplicativo ou de qualquer outro tipo de ferramenta que tenha atingido essa quantidade de usuários, né? Então realmente é um hype, é algo que o pessoal está comentando e estão surgindo várias dúvidas. Como utilizar essa ferramenta em prol do seu negócio, como utilizar essa ferramenta para crescimento pessoal, crescimento profissional. E a gente vai trazer aqui algumas coisas, algumas das nossas experiências, como a gente está tentando utilizar essa ferramenta para os nossos negócios, né? E vamos compartilhar aí com o pessoal e ver o que a gente consegue tirar de proveito dessa ferramenta, que é o que o pessoal quer saber. E vamos dar início, então, o que é o ChatGPT? O que é essa ferramenta? Bom, o ChatGPT, assim como o Robson falou muito bem, ele é mais uma ferramenta, né? Ele não é a inteligência artificial em si num todo. Ele é uma ferramenta disponível gratuitamente para as pessoas. A OpenAI lá disponibilizou isso como uma ferramenta de linguagem para que as pessoas possam não seria nem pesquisar, mas sim obter informações diretas como um assistente virtual. Né? Uma conversa mesmo. E diferente, por exemplo, do Google, onde você vai pesquisar alguma coisa e o Google vai te trazer um monte de sites e lugares ali que você pode possivelmente encontrar esta informação. O ChatGPT, baseado em todo o seu histórico de dados, todo o seu Big Data, você vai fazer a mesma pergunta, ele vai te dizer exatamente a resposta para aquela pergunta e, inclusive, se você não gostar, você pode pedir para ele gerar uma nova resposta. A grande sacada para poder trabalhar muito bem ali com o ChatGPT é realmente saber executar as perguntas certas, porque às vezes a mesma pergunta, a mesma intenção de pergunta, só que a pergunta formulada de 2 formas diferentes pode fazer com que a ferramenta não entenda, porque ela vai sempre buscar no seu banco de dados aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela já sabe, quais são as probabilidades maior de ela trazer uma resposta para aquilo que foi comentado. Né? Acho que a gente tinha comentado alguma coisa isso, conversando sobre esse assunto ontem ainda, né? Que ela não é diferente ainda dos seres humanos, né? Ela não interpreta emoções. Exatamente. O jeito de falar, não tem sentimento. Ela simplesmente vai te dar respostas baseadas em cima de dados. Exatamente. Que ela, né, coletou ou que foi fornecido, né, para ela. Né? Em cima de dados, mas ela já vai entender, por exemplo, ortografia. A gente sabe que uma vírgula numa frase faz diferença. Exatamente. Então, se a gente colocar essa vírgula também na nossa maneira pergunta, correta, exemplo, ela vai interpretar da maneira que tem que ser feito. Mas é uma ferramenta hoje apenas de linguagem, totalmente escrita, né? Não tem outras IA, pelo menos no ChatGPT ali que todo mundo conhece, é linguagem. E eles também têm a possibilidade de integrar através de uma API outras empresas que querem treinar esta ferramenta para atendimento. Eu vi lá que isso é possível, mas eu não fui atrás, não investiguei para trazer para minha empresa de que forma que eu vou fazer isso, qual que é o custo. Mas tem muita empresa hoje já se atendo a essa tecnologia e com certeza
trabalhando diversas inovações aí, porque tem como trabalhar tanto o ChatGPT e todas as versões que estão surgindo. Mas, em resumo, é como se tu tivesse inúmeros especialistas para tu questionar dúvidas diferentes. Então, eu quero saber sobre algoritmo, eu quero saber sobre marketing digital, eu quero saber sobre negócio, eu quero saber sobre finanças. Eu tenho esses especialistas todos ao alcance do meu teclado, do meu celular. Então, o nível que isso pode te ajudar dentro de um negócio, né? Até mesmo para abrir um negócio, quanto te auxiliar no processo interno da tua empresa. E aí vamos para o próximo passo. Como é que eu consigo utilizar essa inteligência artificial nos meus negócios, né? Eu acredito que o seguinte, o que eu já utilizei para dentro da nossa empresa, que foi pouco, mas já deu para ter uma noção muito bem assertiva do que dá para fazer. Eu já escrevi enredos de reuniões, agilizar pesquisas de mercado com relação a produtos, tendo em vista que o ChatGPT ele pega todos os dados até 2021, né? Então não tem nada atual pós 2021 que ele consiga trazer. Então ele não consegue trazer tendências de mercado, ele não consegue trazer informações que não surgiram ainda, ele não está criando esse tipo de informação ainda. Mas ele consegue pegar todo o dado histórico para dizer o seguinte, que produtos, eu que sou da área da moda, que produtos são tendências e que normalmente não saem de moda no inverno ou no verão. Então são coisas que a gente pode utilizar, que é muito fácil. Entender melhores as ferramentas para execução da tarefa. Então, eu quero hoje uma planilha, eu quero hoje um jeito diferente de fazer a expansão da minha empresa e tudo mais. Ele não vai te dar um único dado, ele vai te dar opções que tu pode levar em conta. E às vezes são opções que a gente hoje, dentro do negócio, pensando de dentro da caixa, às vezes não tem. E ele pode te ajudar muito, trazendo informações novas para dentro para tu conseguir decidir, fazer essa decisão de execução de alguma tarefa, de alguma coisa que pode expandir dentro da empresa. Pegando o gancho da tarefa em si dentro da empresa, né, fugindo de ChatGPT, mas falando de inteligência artificial, né, automatizar tarefas que você necessariamente não precisa, né, ter uma pessoa fazendo. Então, por exemplo, assim, um chatbot, né? Quem aqui nunca conversou com um bot aí, seja no WhatsApp, seja no Telegram. Inclusive todo mundo odeia, né? Seja, exatamente. É que existem bots e bots. Eu já usei bots para coisas bem específicas, que realmente foi rápido, me resolveu, sabe? Mas para dúvidas mais complexas, talvez que o bot ainda não tenha aquela informação, que sejam exceções, coisas bem específicas, aí o atendimento humanizado é o atendimento humanizado. Mas, se tu pensar num grosso modo de um volume, tu pode estar colocando o teu colaborador para fazer, atuando de uma maneira mais estratégica dentro da tua empresa, fazendo outras funções do que uma função mais simples, que não seja tão importante quanto, né? Que é o atendimento ao cliente, por exemplo. Mas tu pode fazer de uma maneira automática que vai otimizar o tempo, no caso, né? E trazendo para dentro da área de e-commerce e tudo mais, coisas que eu usei, né? Escrever uma descrição de produto bem elaborada, com detalhes interessantes, com um tom comercial, mas um tom valorizando a ideia da nossa marca, algo focando justamente aquele criativo que incentive a pessoa a comprar e que deseja o produto cada vez mais. Então dá pra gente utilizar a inteligência pra gente fazer isso, pra gente fazer texto para quebrar objeções do nosso produto, até mesmo criativo para anúncio, e enredo para vídeos e para ensaios, né? A gente que trabalha com moda, a gente precisa às vezes fazer enredo para ensaio, que estilo de ensaio eu posso estar fazendo para mostrar determinada linha de peça, e ali tu consegue com certeza ter uma visão de várias ideias no qual tu pode escolher a melhor e trabalhar em cima e transformar e trazer mais para o estilo da tua marca. Eu também utilizei o ChatGPT para fazer a descrição de produto. Eu utilizei um pouco diferente, eu botei a descrição do produto lá e pedi para ele melhorar. Bom, verdade. Ele melhorou e daí eu alterei no site e também ele me deu opções de SEO, de palavras SEO mais pesquisadas no Google de acordo com aquela descrição.
Então eu também atualizei o SEO com base no ChatGPT. Então, cara, baita ferramenta, tá? Atualizei todas as descrições de produtos, melhorou meu assistente virtual ChatGPT. Então, Não, e se a gente levar em consideração essa questão de tu fazer uma descrição de produto, é uma coisa que leva tempo. com certeza. Não é uma situação que a gente, vou fazer uma descrição de produto, eu sei o que é o meu produto, eu sei o que tem nele para eu explicar e vou trazer um enredo ao redor disso. Cara, isso aí leva tempo, leva pesquisa. E ali, não digo que a gente vai dar amém a tudo que o ChatGPT ele vai trazer. Mas, com certeza, ele vai trazer, às vezes, principalmente tendo a possibilidade de tu, não curtir, eu vou refazer a pergunta, eu vou mudar um detalhe, vou acrescentar um detalhe que antes na minha pergunta não tinha feito. Eu também já utilizei e utilizo ainda, principalmente o ChatGPT lá dentro da empresa, no nosso mundo diário lá do e-commerce. E se a gente olhar principalmente para o lado digital, né, da internet, cara, a gente vai ter uma ferramenta de linguagem que a gente precisa realmente, então é o ChatGPT, que utiliza a inteligência artificial para entregar o que a gente quer, e a gente precisa muito de visual, né, de imagem. Então, hoje também tem outros aplicativos, outras ferramentas que utilizam a inteligência artificial para criar imagens. Então, se a gente conseguir utilizar 2 softwares como esse, por exemplo, dois algoritmos pensantes nesse sentido, a gente tem uma baita ferramenta na mão para explorar ainda mais aquilo que a gente tem ou um pouco de deficiência ou a gente já sabe, mas quer acelerar o processo de produção. Exemplo, eu trabalho muito com a criação de oferta, né? Então a descrição de um produto, ele nada mais é do que a geração de uma oferta. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de fazer uma oferta. Então, o que eu vou botar na descrição e tudo mais? Porque uma coisa é você botar a ficha técnica do produto, outra coisa é você, além da ficha técnica, começar gerando um desejo, quais vão ser os resultados daquele produto e por aí vai. Então, se você conseguir fazer uma pergunta correta para o ChatGPT, olha, você pode me ajudar a fazer uma descrição do determinado produto? Beleza, daí ele vai lá e responde, sim, posso. Tá, eu gostaria de fazer uma descrição da qual vai ser uma oferta, e nessa oferta eu preciso ter os benefícios e os resultados do meu produto. O meu produto ele entrega essa melhoria para a pessoa, ele tem esse benefício e ele também vai ter essas características. Mas essas características pode deixar para o final. Ele vai pegar a ferramenta da inteligência artificial, vai gerar toda essa descrição, vai colocar pela ordem que você pediu, só que ela vai colocar algumas entrelinhas ali no meio que talvez você sozinho não conseguiria fazer, mas pelo menos o fundamento em si você tem que conhecer para poder direcionar a ferramenta. Então lá na empresa eu já usei para criar ofertas, as famosas copies de anúncios, por exemplo, mas eu preciso dar os insights para ela, cria uma copy para mim, assim, assim, assado, contendo isso, e aí, beleza, ela cria uma copy, é a melhor do mundo? Não. Cabe uma revisão, cabe um ajuste, mas você conhecendo o fundamento, você cria várias copies, várias descrições, tudo na mesma hora ali. E várias ideias, né? Várias ideias num único segundo que acaba gerando para ti. Então, muita coisa que se tu fizesse uma pesquisa de campo, uma pesquisa aí de mercado, se tu olhasse está sendo utilizado hoje em dia e até mesmo fundamentos, né, do marketing e tudo mais, olha quanto tempo tu iria demorar para fazer uma copy bem feita. Então, eu acho que a gente ganha muita vantagem dentro da organização, dentro da empresa, justamente na questão de tempo. Então, a gente consegue reduzir muito tempo fazendo muitas situações, muitas coisas, porque ao mesmo tempo que a gente faz uma cópia, a gente consegue replicar e fazer umas 10 diferentes já, para deixar engatilhado para as próximas ações, né? Exatamente. Falando em ganhar tempo, no meu caso, eu já usei lá dentro da empresa, a gente costuma fazer produtos personalizados, né? Que seja de uma peça, uma camiseta ou um moletom, e onde o cliente manda a arte dele, por exemplo, para a gente estampar, colocar numa camiseta. E a gente pede que venha na melhor qualidade possível, em tantos DPI, mas não é o que acontece, né? O cliente acha uma imagem qualquer na internet e manda. E manda o print. Muitas vezes o print, exatamente. E aí, em muitos casos, né, a gente tinha que redesenhar, né?
Então, pô, o nosso pessoal lá Vai perdia um consumir tempo tempo, né? Exatamente. E hoje em dia, com meia dúzia de clique num site de inteligência artificial, você coloca uma imagem que está em baixa qualidade e ele coloca em quantos dpi, se você quiser, tá lá em 70, se quiser colocar em 300 dpi para poder colocar numa camiseta. Vai fazer uma reconstrução ali, né? E a imagem fica perfeita em 2 minutos. Fazer uma reconstrução. Eu também já vi uma ferramenta que utilizava inteligência artificial para você tirar pessoas da foto. Então, se você foi lá, às vezes, num lugar, viajou, pô, mas tinha um monte de gente na foto, mas você Exatamente. só pode fazer a foto naquele momento. Você faz a foto, tem umas 3, 4 pessoas atrás ali, você consegue informar para a ferramenta os elementos que você quer tirar daquela foto, ela retira e reconstrói aquela região ali novamente. Inclusive, se a foto ficou de algum tamanho, você gostaria que a foto tivesse sido de um tamanho maior, tem aplicativos também, né, sites de inteligência artificial, que ele dá sequência na foto. Eu acredito. Inclusive, ele vê numa praia, ele segue essa praia, tu pode adicionar uma pessoa, pedras, um barco, o que quiser. Aí a pergunta é como que essa ferramenta faz isso, né? Será que ela busca ali no banco de dados alguma foto que naquele mesmo região ou lugares parecidos e tenta replicar ou simplesmente puxa padrões, né? Coisa meio... Com certeza, usa dados para recriar algo novo. Então ela já começa a cruzar informações para justamente estar criando algo novo naquele sentido. Outra coisa que eu já fiz também com a inteligência artificial, além das copies, eu também faço o roteiro dos meus vídeos. Alguns vídeos que eu gravo lá na empresa com o personagem, eu utilizo da inteligência artificial para criar o roteiro. Roteiros de falas e por aí vai. Então a gente informa, quero fazer um vídeo de Páscoa, eu vou ter esses elementos ali, cria um roteiro para mim, alguns tópicos e tudo mais, daí a ferramenta vai lá, cria, a gente ajusta e depois eu já tenho o conteúdo pronto. Já fiz conteúdo de roteiro de vídeo também, de mensagens que eu queria passar para os clientes em formato de vídeo. Uma dica então que a gente pode deixar para o pessoal, tem uma aba aberta com o ChatGPT, né? É o que eu estou fazendo, é o que vocês estão fazendo também. Durante o dia, deixa uma aba aberta com o ChatGPT. Apareceu uma dúvida ou surgiu uma ideia, cara, conversa com o teu assistente virtual. Faz tempo que eu não pergunto nada pro Google. Um pouco ali puxando o gancho de Google, né? Qual que seria a diferença hoje entre Google e ChatGPT? O ChatGPT é o novo Google? Não. Por quê? No Google, a gente tem um banco de dados. O Google, ele vai te dar uma base de dados. Você faz uma pesquisa, ele vai te dar uma base de dados lá de acordo com o que tiver indexado na internet. O ChatGPT já te dá a compreensão dos dados. Então a gente já está um nível acima. Nós teríamos opções online gratuitas e até mesmo pagas para fazer reforma de fotografias, imagens, edição de imagens edição em de geral, imagem, né? geração Vídeos, de, né? geração Vídeos de também. imagens, vídeos e por aí vai, até mesmo slides. Então arquivos PDF. Hoje a gente tem bastante ferramenta que entrega e cada vez mais aprende para gerar vídeos, imagens e fotos. E linguagem, na verdade. Uma ferramenta que eu achei bem interessante, não sei se vocês já pesquisaram, Midjourney. Sim. O Midjourney, ele cria a imagem. Sim. Então você diz lá, eu quero 2 menininhas brincando na praia construindo um castelo de areia. Ele cria uma imagem, 2 menininhas e cria várias opções. Olha quanto tempo isso você ia ficar pesquisando uma imagem dessa num banco de imagens gratuito, às vezes não ia encontrar uma com qualidade, ia ter que comprar uma. Daí olha só como é que você alia as ferramentas. No Midjourney você cria as imagens, aí você pede para o ChatGPT, cria uma história de 2 irmãs menininhas brincando na praia, enfim, ele cria uma história. Daí você tem a história, um livro infantil, o Midjourney cria as imagens e no Canva você faz o livro. E aí coloca num Wi-Fi da vida, bota lá por R$1,99. Não, existem aplicativos, inteligência artificial também, que vai transformar essa escrita em áudio. Exatamente. Não. A gente já usou inclusive uma inteligência artificial aí que foi da Adobe, que foi a Shasta,
da qual a gente gravava um vídeo em qualquer ambiente, assim, um vídeo não, um áudio, né? Em qualquer ambiente com ruídos, passando carro, qualquer barulho externo, nós enviávamos esse arquivo lá no formato MP3, se eu não me engano, ou acho que é MP3, e a ferramenta fazia uma geração ela gerava uma voz artificial, só que eliminando todos os ruídos externos ao meu vídeo original. E a gente ficava com uma qualidade assim de podcast, uma qualidade de voz tratada em estúdio com microfone. Mas não era minha voz, era uma voz reproduzida novamente. Mas era parecida com a tua voz? Ou era... Muito parecida. Muito parecida. Só que eu tentei fazer, por exemplo, com o violão. Eu peguei o violão, gravei e mandei a minha voz com o violão. Aí já deu problema. Já meio que ficou uma coisa meio bagunçada, assim. Não ficou nem saindo 100% voz. Às vezes batia um violão de fundo. Ficou meio que a ferramenta não conseguiu distinguir daí ali as frequências direito, né? Bom, mas já tem, né? Sensacional. Inteligência artificial aí. Inclusive tem um vídeo famoso do Elon Musk falando sobre isso, né? Ele numa conferência, falando com mais pessoas online. E ele vai trocando a voz dele por voz de atores, de pessoas conhecidas, né? Eu não vi esse vídeo. É bem interessante. Ele tá falando, daqui a pouco ele sai com a voz do Morgan Freeman, depois a voz do Joe Biden, depois a voz de, sei lá, um esportista lá, um outro ator, e assim vai. Ele vai trocando, ele vai com uma menininha de 10 anos de idade. A questão é que... Em tempo real, né? Em tempo real. Todas as ferramentas que a gente está usando, principalmente gratuitas, elas estão nos utilizando, né? Para aprender cada vez mais por algum bem maior, talvez aí nada é grátis, pretensão diferente daquilo que ela realmente está propondo para nós ali, né? Não são gratuitas à toa, né? Elas estão fazendo a sua função primária, que é a captação de dados. Mas, Robson, isso que você falou, acho que a gente pode falar sobre isso, a criação de produto. Você pode criar um produto através da inteligência artificial, até mesmo para, quem sabe, fazer pesquisa, utilizar o ChatGPT, por exemplo, fazer pesquisa, quais são as dores das pessoas, talvez num determinado nicho, qual que é o tipo de produto que é mais consumido, e ir para uma outra ferramenta como o Midjourney ou uma ferramenta de áudio também, e unir as coisas, criar um infoproduto, levar para a internet e vender isso como uma solução, né? Então dá para unir várias ferramentas hoje para criar um produto, mesmo a pessoa não sendo expert naquele assunto. Uma máquina, ela é melhor que um homem, mas nenhuma máquina vai ser melhor do que um homem com uma máquina. É isso aí. Sabe as palavras. Tu acha, Juliano, que o avanço da inteligência artificial pode colocar esses empregos da galera aí, profissões e tudo mais em risco? Eu acho que o avanço da inteligência artificial vai trazer sim uma mudança no padrão que a gente já conhece de algumas profissões. Se elas vão ser talvez totalmente extintas, eu acredito que não. Mas que alguns profissionais vão ter que aprender a trabalhar ou até mesmo vão potencializar os seus negócios, com certeza. Eu acho que vai haver cada vez mais quebra de padrões do que a forma que as coisas são hoje, assim. Eu não vejo como perder empregos, né? Como se a gente fosse olhar a revolução industrial e por aí vai. Então, antigamente tinha lá o cara que só era aquela linha de produção, um pinta a peça, o outro aperta o parafuso, o outro coloca o parafuso, né? E a inteligência artificial, acho que ela é uma nova revolução, né? Inteligência artificial avançada, que vai proporcionar mudanças no padrão aí da forma de trabalhar. E é aquela questão de que quando um emprego, um formato de trabalho encerra, chega a 10 novos. Hoje em dia a gente tem social media. Exatamente. Qual que era a utilização de social media, sei lá, há 10, 15 anos atrás? Não existia. Que nem é tanto tempo. Não existia, TikToker, YouTuber. Hoje um social media trabalha somente com o celular na mão, ele não precisa nem ter um computador. Um celular, uma lista de clientes e os aplicativos ali e bala. E ele não precisa nem trabalhar só para ele consegue atender, olha, porrada de cliente. Todo mundo hoje precisa de um social media para estar desempenhando essa função.
Então, todo mundo hoje está mais visível no mercado, então, com as próprias redes sociais e com as empresas. Então, as empresas hoje também contratam esse social media para estar entregando cada vez mais informação e trabalhando com públicos diferentes, coisas que não existiam hoje. Então, não existe, eu acho, esse risco para um profissional que queira se atualizar e esteja atualizado. Então, a partir do momento que bota alguma profissão em risco, essa profissão tem que se reinventar. Pode ser que daqui a pouco, mais para frente, algumas coisas parem de existir. Mas outras vão abrir frentes diferentes para a possibilidade desses profissionais estarem atuando, né? É evolução, né? Eu acredito que uma ferramenta desse porte, nesse momento que estamos vivendo, a gente vai acompanhar uma evolução grande daqui para frente. E quando a sociedade evolui, surgem novas portas, surgem novas oportunidades e novos empregos, né? A gente pode tirar como exemplo, por exemplo, um país que tem uma tecnologia mais avançada. Exemplo, uns Estados Unidos da vida. Se a gente partir do princípio que inteligência artificial tira emprego, os Estados Unidos seria um país com grande desemprego, né? E ao contrário disso, os Estados Unidos tem uma das menores taxas de desemprego do mundo e é um país altamente tecnológico. Então, ao mesmo tempo que tirou funções básicas, abriu novas portas, abriu novas funções. Então, isso é evolução. Essa ferramenta, esse momento que estamos vivendo hoje, a gente está vivendo uma evolução. E com a evolução, vão deixar de surgir certas funções, mas vão criar novas funções. Então, cabe a gente se adaptar e surfar essa onda. As tarefas que são repetitivas, né, de baixo valor agregado, né, conforme a gente já tinha comentado, isso sim, a inteligência artificial está aí para acabar com a burocracia. Exatamente, resolver esse problema, mas abre portas, né? E eu acho também que o que o Felipe falou está bem correto. Se essas funções forem extintas, sejam elas mais primárias ou até mesmo um nível intermediário, esses profissionais vão acabar tendo que se desenvolver ou para alimentar e atuar e potencializar a inteligência que vem suprindo o trabalho deles, porque uma inteligência artificial cada vez mais vai precisar também de dados, de informação, e ela vai entregar também uma evolução para a sociedade, e isso vai virando cada vez mais uma bola de neve. A máquina nunca vai poder ultrapassar a humanidade, porque senão a máquina também nunca mais aprende mais nada. Vai chegar num nível que ela não aprende mais. Então, o ser humano tende a evoluir junto com isso também. E agora deixo uma questão polêmica. Será? Será que a máquina ela não consegue daqui a pouco aprender e se auto-reinventar e ter opiniões próprias? Criar então, dados? Elon Musk diz que é a maior ameaça que a gente tem aí pela frente. Não são guerras, não são, né, crises, pandemias, e sim a inteligência artificial. E essa... Polêmico. Essa é uma questão com certeza mais para o futuro, mas que de todos os conteúdos que eu ouvi falar de inteligência artificial daqui a algum tempo, ninguém bota em xeque e diz, isso não vai acontecer. Não é possível que isso aconteça. Então, de fato, tem a possibilidade disso ocorrer mais para frente. Então, vai de nós termos o controle da máquina hoje, né? Aí é que tá, né? Se o ser humano alimenta a máquina, mas o ser humano chegou num ponto que ele não evolui mais, a máquina aprende como? Se autoalimentando? Hoje eles classificam o aprendizado de máquina em como é que é? Machine learning. Não, mas é supervisionado, não supervisionado. Supervisionado, não supervisionado e aprendizado de reforço. E aprendizado de reforço. Então, enquanto a gente tem uma máquina aprendendo sobre supervisão, ok, né? Mas se a gente chegar num ponto em que a máquina aprende sozinha, cria dados sozinha, e aí ela vai pensar, será que esse humano
Fácil e necessário. É necessário? Fácil e cara? necessário. Quem é esse cara que tá me ensinando aqui? Entendeu? Deixa Esse, ele pra lá. esse é o ponto. O ponto da evolução. É que eu acho que a gente ainda, a população um todo, incluindo a grande maioria, talvez não consegue ter essa compreensão, nós também, do que seria uma máquina aprendendo sozinha, criando insights novos, baseado em todos os dados do mundo que ela já tem. Criando algo realmente novo, uma linguagem nova, um modo de máquina falar com máquina, por exemplo. Acho que foge um pouco do nosso entendimento atual, por isso que chega a ser um pouco assustador e realmente faz sentido, pode acontecer. E o problema é que a gente fornece esses dados, né? Porque nós temos esse receio, inclusive tem filmes de robôs que dominam o mundo, então a gente já está, de certa forma, alimentando a máquina com essa ideia. Exterminador do futuro. Não, mas ela já tem acesso a esse tipo de dado, desse receio, desse medo de a máquina tomar lugar dos humanos, enfim, e dizer talvez esse humano não é mais necessário aqui. O problema é que se tu perguntar isso pra ela, ela vai falar que não. Ela vai te iludir. Ela vai mentir. Ou quem é o dono da máquina, né? E trabalhar com inteligência artificial, então, na opinião de vocês, é saber executar as perguntas certas? O que vocês podem discorrer através disso? É saber encontrar os caminhos, né? Então, vamos partir da dica ali que a gente deixou antes, de deixar uma aba com o ChatGPT aberto para surgir alguma dúvida durante o dia, durante o trabalho, que é o que a gente faz, pergunta no ChatGPT. Isso vai criar um hábito. De hábito a gente cria ensinamento, de ensinamento a gente cria insight, né? Então, isso vai criar um hábito e desse hábito, quem souber tirar maior proveito do seu negócio, vai conseguir utilizar a ferramenta da melhor maneira possível. Tem um ditado que fala assim, né? Não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas. O ditado é mais ou menos nesse sentido, não sei se nessa ordem e tudo mais. Cabe Eu perfeitamente. acho que isso cabe exatamente para essa pergunta. Sim, a gente precisa saber perguntar para a gente explorar a inteligência artificial e possivelmente ter as respostas, né? Precisa estar com o problema que tu quer resolver bem claro, mas ao mesmo tempo ela precisa se alimentar de informações para poder te dar essa resposta. É igual né? sentar, por exemplo, com a pessoa mais inteligente do mundo na tua frente, às vezes o expert na tua área, mas você não conseguir dialogar com ele, fazer as perguntas corretas, uma pergunta inteligente, uma pergunta que ele entenda, uma pergunta clara, para ele poder te responder e aí você gerar uma nova pergunta em cima daquela resposta, porque às vezes a pessoa tá ali cheia de conteúdo, mas ela também não sabe o que te dá de conteúdo se você não souber perguntar, se você não souber direcionar o caminho que você quer ir. Então sim, tem E depois, para direcionar o caminho, tu tem que identificar também as variáveis que depois vão influenciar no resultado lá na frente, porque ela pode te dar N opções, N caminhos, mas depois cabe a ti escolher o caminho que tu quer tomar e saber aonde que isso vai influenciar no resultado lá na frente, né? Exatamente. Então, entendemos que hoje o funil, para utilizar a ferramenta, é saber encontrar o caminho certo, saber fazer as perguntas certas. Hoje esse é o funil. Né? Quem conseguir tirar melhor proveito da ferramenta é quem conseguir dialogar da melhor forma possível com ela. O que eu acho que a gente tem que ter o objetivo para atuar na resposta dela. A gente tem que ser específico na pergunta. E eu trouxe aqui um exemplo que eu acho que ia narrar isso aí para quem estiver ouvindo e tudo mais, que eu acho que é bacana. Aqui a gente vai mandar para a pessoa, para a máquina, para o ChatGPT criar um enredo para um YouTube, para um canal de YouTube e tudo mais. Então vamos dizer aqui, eu trouxe para a área da moda. Haja como youtuber profissional e crie um roteiro completo de um vídeo de mais ou menos 10 minutos sobre 10 peças de roupas que nunca saí de moda. E pasmem, 10 minutos vai bater. Tu lendo em alto bom tom, se tu pedir para sair aquela resposta aqui para que eu tenha em 10 minutos, em 5 minutos, em 2 minutos, em 1 minuto, ele vai te trazer certinho dentro dessa margem de tempo que tu pediu. Sobre 10 peças de roupas que nunca saem de moda. Escreva em tom amigável e envolvente.
adicionar dados relevantes e curiosidades e escrever em primeira pessoa. Isso, tu pode afunilar cada vez mais a informação, mas isso aí já com certeza dá um jeito dela te trazer uma informação relevante para o que tu quer. Então, o que seria fazer uma pergunta? Cara, é ter um passo a passo. Então, entender o que tu quer para justamente tu desenhar, articular essa ideia em forma de pergunta, para a hora que tu perguntar, tu não precisar perder tempo de não, isso aqui não ficou legal, aquilo ali não ficou legal, eu vou refazer a pergunta e tudo mais. Articula a ideia, tenha um objetivo e faça a pergunta sendo específico. Eu acho que essa é a ideia de trabalhar melhor com a ferramenta. Podia, inclusive, direcionar público, né? Com certeza. Por exemplo, faz isso direcionado para um público X, da região X. Né? Eu acredito que ela consiga usar até vocabulário de certa a região. linguagem, com certeza, né? Uma linguagem que seja voltada para moda surf e que ainda coloque gírias. Dá para dizer, eu quero que o Kelly Slater seja o narrador dessa história. Ele vai pegar informações de como o Kelly Slater falaria. Exatamente, vai pegar na base como ele falaria, talvez gírias, talvez formas de falar e trairia. O ChatGPT já faz isso? Já faz isso. Eu vi ontem, inclusive, um enredo de, sei lá o que era, eu acho que era uma historinha que ele falou lá, eu quero que saia na forma que o Zeca Pagodinho falasse. Ele se baseou nas letras de música do Zeca Pagodinho para dar uma dar um ar descontraído, deixar mais leve. Deixar a vida me levar. Deixa a vida me levar. Então, são coisas que a gente dá para atuar dessa forma também. Então, se eu quero algo duro, algo mais frio, às vezes pedir para, sei lá, traga essa informação como se fosse, sei lá, um cientista que trouxesse essa informação, um Steve Jobs da vida, alguém com uma expressão de falar, uma forma mais séria de falar, ou até mesmo trazendo mais dados de uma forma que uma pessoa que fale dados falaria, né? Ou de forma informal, como a gente falou do Zeca Pagodinho. Então, a gente tem que entender toda essa possibilidade que a ferramenta traz para a gente saber atuar nas perguntas certas também. Mais um tópico interessante para a gente ressaltar, então, o modelo de linguagem. Ela trabalha com diferentes modelos de linguagem. Olha só, uma ferramenta aí que dá para utilizar para uma infinidade de coisas. Bom, galera, mas assim, eu queria falar um pouco mais de como utilizar a IA nos negócios. Principalmente tendo o entendimento que negócios dão bastante resultado quando eles resolvem problemas da sociedade. Então, como agregar uma inteligência artificial que talvez já exista, ou até mesmo a gente pensando um pouco mais, de criar novas soluções para as nossas necessidades do dia a dia. Exemplo, digamos que eu queira vender mais na minha empresa. Eu tenho lá todos os dados dos meus clientes, o que eles estão comprando, a velocidade, a frequência com a qual eles estão comprando, né? Quem são esses clientes, de onde são e por aí vai. Eu vou ter os meus anúncios que estão capturando as ofertas, que estão capturando esses clientes, e eu coloco uma inteligência artificial ali no meio para fazer um entendimento, né, desse BI ali de informações e ficar apontando para mim o seguinte: olha, Juliano, hoje, em determinado horário, quando a gente investiu tanto nessa oferta aqui, trouxe esses tipos de cliente, e se a gente investir um pouco mais, a probabilidade nesse dia, digamos numa quarta-feira, de você vender o dobro é muito maior. Posso aqui aumentar o seu orçamento? Você me autoriza? Eu vou dizer, claro, autorizo. Então, ter essa inteligência fazendo toda essa curadoria de dados, que hoje a gente já faz com muita dificuldade e tempo dispensado ali para poder realmente buscar as informações, cruzar os dados e ver se faz sentido. Então, acho que isso é uma das formas aí que poderia ajudar. Outra situação que eu enxergo como resolver problemas da sociedade, das empresas em si, colocar a inteligência artificial em máquinas. Eu já tive uma experiência de alguns anos atrás, uma empresa que eu trabalhei, onde a gente vendeu a primeira máquina
acho que do mundo, que tinha uma inteligência artificial onde ela enxergava padrões para fazer recorte de renda de lingerie. Você não precisava enviar um arquivo para a máquina para ela recortar a lingerie. A inteligência artificial escaneava a renda, você informava o padrão ali que você queria recortar. A grade. E aí ela ia lá e recortava por meio do laser e bobinava um novo pedaço de renda. Ela escaneava novamente e aí continuava esse processo contínuo, inclusive fazendo o ajuste O encaixe, né? do encaixe ali, porque o tecido às vezes vai estar um pouquinho mais para um lado, o tecido vai estar um pouquinho mais para o outro. Então isso ficava de forma contínua, mas é uma forma que foi criada e a inteligência artificial trabalhou em prol do avanço tecnológico de uma função que antes era feita até mesmo por balancim. Se é mais produtivo, se não é mais produtivo, enfim, aí é uma questão que não cabe aqui agora, mas sim a gente está falando de inteligência artificial aplicada a resolver, mudar padrões, né? E isso já faz quanto tempo? Já tem alguns anos aí. Olha aí, ó. Então, sobre inteligência artificial nos negócios, trouxe alguns tópicos para a gente discutir. Um dos tópicos é esse que o Juliano levantou, análise de dados, né? Para a inteligência artificial nos auxiliar nessa análise de dados e dar uma compreensão para nós. Automação de processos, personalização de atendimento, os famosos chatbots, previsão de demanda, que é um assunto que a gente ainda não tocou, previsão de demanda de produção, detecção de fraudes e marketing inteligente. Esses são os tópicos aí para a gente levantar sobre IA nos negócios. Eu acho que o marketing inteligente, já começando pelo último já, tem tudo a ver com a questão do comportamento do usuário, né? O que a gente tem de dado e o que a gente conhece do nosso cliente. Porque hoje a gente faz anúncio. Lá na empresa a gente trabalha com a Meta ali e desenvolve anúncios para entregar os nossos produtos para o público que mais se assemelha ao nosso. Então a gente faz anúncio aí, eu acho que 5 anos e meio, 6 anos, no nosso período de empresa. E a gente tem todo esse dado coletado do público que compra. Então isso é uma grande vantagem do sistema para direcionar corretamente para quem é possível comprar. Isso se não fosse Meta e se fosse do interesse deles dar dinheiro pra gente. Porque há muito tempo a Meta ela já não quer mais fazer com que a plataforma seja interessante e trazer gente para trabalhar com ela. Ela quer aumentar a lucratividade dela. Então justamente ela não está entregando mais como deveria. A ferramenta ela sabe quem é o meu cliente certo e conseguiria melhorar essa captura de dados para utilizar e entregar para as pessoas corretas? Sim. Ela quer isso? Não. Então, o que a gente pode, às vezes, utilizar a inteligência artificial nisso? Para a gente começar a captar quem, de fato, é o nosso cliente e conseguir trabalhar com a inteligência da Meta mais assertiva. Porque a gente tem uma ideia do que dá certo e do que dá errado. E utilizar a inteligência artificial para ser um pouco mais assertivo, para dar um pouquinho mais de segmentação no nosso público, justamente direcionando os anúncios para as pessoas corretas. E isso eu já ouvi uma empresa dizendo que de início daria para reduzir 10% do custo de marketing para entregar para o mesmo nível de faturamento. Começa com o nome hack, alguma coisa assim? E agora eu não lembro da empresa. Eu vi uma empresa também oferecendo uma solução com inteligência artificial justamente para você escalar anúncios potenciais. Ela faria uma visão ali da tua performance, porque hoje o Facebook ele te entrega somente os dados, né? Esse anúncio aqui está entregando para tantas pessoas, está imprimindo tantas vezes, tem um índice de clique tanto, mas ele não faz essa curadoria inteligente de tipo, esse aqui é bom, pode tacar a ficha. Aí tem empresas hoje oferecendo já esse sistema para Facebook. Essa empresa, agora eu não consigo puxar o nome dela, uma dessas a gente coloca aqui abaixo do vídeo, mas ela faz essa curadoria para empresas e traz soluções justamente baseadas em dados do comportamento do cliente. Então,
Pensa o seguinte, tu fazer um anúncio mais assertivo e tu reduzir o teu custo de marketing em 10, 20%. Olha quanto dinheiro às vezes conseguiria trabalhar em outra coisa ou até mesmo dinheiro para colocar no bolso, né? Porque uma das grandes verbas que a gente tem lá dentro da empresa, tendo uma empresa de moda online, eu deixo uma grande fatia, eu deixo uns 20% do nosso faturamento em marketing. Então, se eu pudesse, em vez de 20%, deixar 15%, esses 5% representaria bastante coisa já para a gente estar trabalhando, a empresa se tornaria mais lucrativa. Então, um jeito de trabalhar um marketing inteligente, imagino que seja esse, justamente a gente analisando o dado, que pega já no primeiro, né? Porque a primeira informação que tu tem ali é dado do consumidor, né? Análise de dados. Análise de dados. A função da ferramenta seria otimizar essa análise de dados para ter uma campanha mais assertiva, né? Um marketing mais assertivo, essa é a ideia. Exatamente. Tudo se baseia, na verdade, na análise de dados, mas a situação seria justamente essa, tu entender a fundo e afinco quem que é o teu cliente e como é que tu conseguiria alcançar ele de forma menos custosa, hoje sabendo as ferramentas que a gente tem para trabalhar. Então eu diria assim, empreendedores, vai ter sucesso no futuro quem souber utilizar a IA para resolver problemas, dificuldades e dores da sociedade num todo. Bom, uma outra questão é a questão de previsão de demanda, né? De usar a inteligência artificial para prever uma demanda em tempo real, em cima de históricos de compras dos teus clientes, que vai otimizar o teu tempo, né? Vai te fazer economizar dinheiro e acelerar o teu processo produtivo, porque tu vai focar no que realmente a inteligência artificial, né? Que hoje em dia a gente faz isso mais a gente analisando, né, o nosso estoque, vendo nossos relatórios de venda, mas a inteligência artificial pode vir para fazer automaticamente isso para ti, para falar, isso aqui está vendendo, isso aqui não está, isso aqui você vai precisar produzir numa projeção de venda para daqui a 3, 6 meses, 1 ano. Então, inclusive, tu fornecendo dados de quanto tempo vai demorar para tu fazer essa produção de determinado tipo de produto, ela já vai te dizer quando que tu deveria iniciar a tua produção para tu ter, porque quando vai chegar lá em determinado momento, você vai precisar desse estoque. Então, essa previsibilidade, né, de demanda é um fator importante aí que a inteligência artificial já ajuda e cada vez mais vai facilitar esse trabalho para o empreendedor. E para quem fabrica o produto, isso é fundamental, né? Para não perder o timing, porque se tu não produzir as peças no timing certo, tu acaba perdendo venda porque tu não vai ter a peça para vender. E se tu fazer às vezes a mais, então vou antecipar a produção, às vezes tu vai deixar muito dinheiro em estoque. Ou que não está vendendo, né? Ou Exatamente. Que não está numa projeção de venda em si, né? Exatamente. Um outro detalhe sobre produto que eu vi que é super importante também usar é a questão de qual valor, e isso tem como descobrir, qual o valor de um determinado produto o cliente está propenso a pagar, baseado no histórico da tua marca, baseado na tua linha de produto ou linhas de produto. Que oferta é interessante para o meu cliente? Porque às vezes a gente deduz que um preço no valor de mercado, baseado na minha margem. Você está falando de mudança de preço de acordo com o comportamento do consumidor. Exatamente. Porque uma ferramenta de inteligência artificial ela conseguiria captar o dado de consumo dos teus clientes, do teu perfil de cliente. E nisso ela já entende a renda, o quanto que ela pode investir, o quanto que ela investe. Você falou até de um exemplo para nós aí de ônibus aí, consegue repetir? Claro. Tem uma empresa, que se eu não me engano é a mesma que eu já falei antes, que ela está fazendo análises de empresa para justamente resolver dores da empresa utilizando inteligência artificial. E a dor dessa empresa de ônibus era justamente aumentar a lucratividade, sem aumentar a frota, porque querendo ou não, não é fácil tu ter um ônibus novo na rua, então vai o colaborador, vai a máquina, vai desgaste, vai combustível e tudo mais. Então o desafio dela era justamente pegar e trabalhar a maior lucratividade dentro da estrutura que ela já tinha.
Então, o que foi feito? Eles pegaram 15 anos de dado, óbvio que era uma empresa mais estruturada, com mais tempo de mercado. Pegaram 15 anos de dado para formular essa estratégia de aumentar a lucratividade. E, de fato, conseguiram aproveitar, pelo que eu vi, eles conseguiram aumentar a margem de lucro em 15%, 20%, fazendo um dinamismo no preço, no valor das viagens, das passagens e tudo mais. O preço alterava conforme o horário, conforme o tipo do consumidor, quem são as pessoas que estão frequentando o site naquele momento, quem são elas, o que elas consomem, se elas podem talvez pagar mais, pagar menos, coisas desse sentido? Exatamente. Dentro da análise de dados de clientes, eles entenderam quanto que eles poderiam comprar por passagem e fizeram um sistema bem parecido com a do Uber, né? O dinamismo em horário de rush, em estações específicas e tudo mais. E até eles falaram que teve um erro da plataforma, que uma passagem ali, se eu não me engano, era final de dezembro, que era para custar ali uns R$80 num período normal. Num período onde tinha muita procura, ia aumentar ali para uns R$200, R$300, aumentou para R$1.000 e o cliente foi lá e comprou. Então, a que ponto a ferramenta conhecia o dado do cliente para estipular que ele conseguiria pagar, que dava para pagar. Então, e a gente não está levando nem em consideração essa questão de o que é justo, o que não é. Certo, mas será que ela levou essas mudanças de preço de forma individual para quem estava olhando? Tipo, se eu sou um consumidor classe A, mas a ferramenta estava me oferecendo um preço B, ela entendeu que para mim ela deveria oferecer um preço A, digamos assim, mas você, no mesmo tempo, sendo um consumidor B, ela estava oferecendo um preço A, aí ela vai lá e altera o valor. Tipo, eu e você compramos no mesmo tempo, mas compramos com valores diferentes. Seria tipo isso? Oferta personalizada. Só que isso seria eu acredito que trabalharam um pouco mais de um lookalike ali para entender o quanto que essa pessoa consome e o nível de público que ela tem, porque não é qualquer pessoa que iria fechar uma passagem de... Não, e talvez poderia realmente ter sido mais questão de oferta e demanda pelo período que era, né, ali da época do ano, e realmente só foi um erro. Talvez não era tão aprofundado assim, mas fica o questionamento para se não era... Poderia ser. E isso é uma coisa que eu falei de uma situação aqui de uma empresa nova que está atuando com inteligência artificial, mas, a gente... pessoas que trabalham aí com viagens e tudo mais, que precisam viajar direto, estão acostumados com o preço dinâmico da passagem de avião, que é uma coisa cara. É que ele cai num leilão, né? Exatamente. Seria o leilão. Exatamente. E tem muito aquela questão, assim, de fazer o preço dinâmico numa empresa de ônibus, numa empresa de avião, trabalhando o espaço que tu tem. Então, como é que eu vou conseguir lotar o meu ônibus tendo uma margem de lucro boa, sem precisar reduzir demais o preço da passagem? Porque, querendo ou não, a empresa trabalha com lucro, né? Sim, e até nisso tu vê os riscos, já que é uma IA para a sociedade. De certa forma, tem o ônus e tem o bônus e tem o ônus, né? Porque numa situação dessa... então quer dizer que nós 4 aqui, se nós tivermos perfis diferentes, se a gente for comprar uma passagem aérea de ônibus ou um show, qualquer coisa do tipo, o preço vai variar de acordo com quem nós somos, o que nós consumimos, o que nós fazemos, qual é o nosso poder aquisitivo, o horário que a gente está comprando e tudo mais. É uma coisa que não parece ser muito justa, não se torna nada justo, não se torna nada ético, né? E para muitos negócios, talvez isso consiga ser feito por detrás dos panos, sem ficar visível para as pessoas. Uma situação dessa ficaria muito visível se 2 consumidores apontassem que estão comprando o mesmo produto na mesma hora e com preços diferentes. Creio que ainda não seja o caso, né? Mas fica ali o questionamento. Exatamente. De que a gente não sabe o... Isso aí tem até propaganda de hotel já falando. 2 pessoas chegaram diferente, mas essa pessoa chegou por outro site.
e tudo mais. Então já existe esse lance de duas pessoas no mesmo, não no mesmo momento. Mas aí também era por ofertas diferentes de sites diferentes. Exatamente. Também, então né? tem não era também do mesmo site, né? Exato, tem essa questão de que também isso aí não sei se é tão correto assim, porque as pessoas estão ficando no mesmo modelo de quarto, no mesmo hotel, no mesmo período, e uma pagou menos, outra pagou mais. Então o que é justo ou não sei se vem muito ao caso, mas a ferramenta tem que ser utilizada daí para melhorar o teu negócio. Ou aumentar a demanda, ou melhorar o lucro, ou justamente te trazer um novo recurso a ser trabalhado, né? Mas só o fato de ela entender o período, por exemplo, ali que o ônibus não teria uma demanda tão alta e aí poder trabalhar nem que seja com uma margem bem pequena, mas só para não ter prejuízo e lotar o ônibus. Até porque isso aí já imagina, para uma empresa serve para N empresas, né? Quase todas. Mas para uma empresa com frotas gigantescas que operam aí 24 horas por dia, isso aí a gente está falando aí de muito dinheiro em cima da mesa. A rota é certa, né? O ônibus vai deslocar do ele ponto vai de A ao qualquer ponto jeito, B, de qualquer jeito, né? Naquele e horário. E se ele tiver que carregar 2, 3 pessoas, Ele vai. Exatamente. ele perde, né? Então eu acho legal esse preço dinâmico para benefício do negócio, para o negócio continuar ativo, né? E se utilizar a guia anônima? Eu vi um cara que ele driblava essa questão dos preços de passagens aéreas, dizendo para as pessoas utilizarem guia anônima. Porque quando tu pesquisa uma passagem aérea destino Rio de Janeiro, R$600, você clica lá, a plataforma entende que você está propenso a pagar R$600, né? Então, ela passa a te oferecer passagens nesse valor, digamos assim. E aí, quando você baixa para guia anônima, a mesma passagem, ele mostrava 400 e pouco. Por quê? Porque ele já não pega mais o teu histórico. Então, de repente, utilizar a guia anônima dá para driblar esse histórico de que você está propenso a pagar determinado preço. Essa situação desse dado aí, também eu ouvi uma situação que falava muito como a gente estava falando de anúncios e tudo mais, basicamente isso. A ferramenta entende o quanto tu está disposto a investir para trazer uma compra para dentro do site por uma questão de histórico. Então, normalmente, quando tu vai lá e tu aumenta o valor, ela não necessariamente vai te aumentar o mesmo volume de venda proporcional. Então, é uma coisa que o próprio dado dele já indica. Se tu tem dinheiro para gastar e pode gastar e tá gastando, cara, ele não vai fazer tu desempenhar horrores. Ele vai querer que tu gaste mais dinheiro para trazer a mesma quantidade de clientes. Isso a gente vê nas taxas aí de cliques no site e por aí vai, né? Então é uma situação que, querendo ou não tem. Se a gente pudesse abrir uma aba anônima para fazer anúncio, seria perfeito, né? Então, em resumo, aos tópicos que a gente comentou aqui, como a inteligência artificial pode ajudar nos nossos negócios, podemos resumir que ela otimiza os processos, então a gente consegue fazer mais em menos tempo, né? Reduz os custos, a partir do momento que a gente tem uma ferramenta para fazer uma análise de dados e consegue fazer campanhas mais assertivas, a gente consegue reduzir custos e melhorar a experiência do cliente, né, num todo. Então, essas seriam as vantagens de utilizar a inteligência artificial para os negócios, basicamente. Senhores. E é um assunto extenso, é um assunto longo, abre muitas variáveis, muitas oportunidades de diálogo, porém, eu acredito que a gente vai voltar a conversar disso aqui no futuro, com coisas que já vão estar acontecendo e se desenrolando no campo da inteligência artificial aplicada a negócios. Inclusive, se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal, coloca ali no comentário outros assuntos que a gente poderia retratar aqui. Eu queria agradecer aos meus parceiros por mais esse dia de gravação, por esse conteúdo, por esse tempo colocado aqui por vocês. E aguardo vocês no nosso próximo podcast, de número 3.